Estamos falando sobre um tema tão importante que é a indiferença. Nós outros já aprendemos o que é indiferença. Indiferença é aí insensibilidade, neutralidade, desinteresse, apatia, indolência, tibieza. Aprendemos muito sobre isso. Desprezo, desafeto, desamor, frialdade. Tudo isso é indiferença. Nós falamos ayer sobre a lei do hielo, um mecanismo de defesa egocêntrico. E esse mecanismo acionado por nosso ego, por nosso eu, é para defender a nós outros, para não sermos lastimados, despreciados, tá? E termina que nós outros lastimamos a os demais, lastimosamente, não? Lastimamos a los demás com nossa indiferença. Ayer nós outros falamos, meus irmãos, que um certo escritor chamado William Schaeffer, ele disse: o pior pecado hacia nosso semelhante não é odiá-los, sino tratá-los com indiferença. Isto é a essência da inumanidade. Quer dizer, pessoa desumana às vezes trata o outro indiferentemente. A indiferença se aplica não somente no âmbito social, relacionando-nos como seres humanos, sino também no âmbito espiritual. Diz a Bíblia, vários textos sagrados, que a gente foram indiferente com relação a Deus. Por lo menos há 23 versículos na Bíblia que mostra a indiferença do ser humano para com Deus. Porque a gente taparam seus ouvidos. A gente foi um insensato. Diz a Bíblia em Jeremias 42, 20: tu has visto muita coisa, pero não las observa. Los ouvidos estão abertos, pero nadie oye. Com relação para com nosso Deus, há muitas pessoas que são insensíveis. Diz a Bíblia em Mateus 13, verso 15: porque o coração de este pueblo se ha volto insensível, e com dificuldade oude com seus ouvidos, e seus olhos han cerrado, não seja que venha com os olhos e oiga com os ouvidos, e entenda com o coração, e se conviertam, e eu los sane. Jesus falou isto em Mateus 13, verso 15. A indiferença foi profetizada por Jesus em Mateus 24, 12. E devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, saem muitos textos que mostram uma indiferença para com Deus. Meus irmãos, se um homem é indiferente para com Deus, imagina para com seu semelhante. E como eu estive falando ayer, isso não pode passar com nós outros. Não podemos, meus irmãos, aí perder o amor, perder a graça, ter aí o caráter de Cristo em nossa vida. Então é importante nós outros saber que isto é errado. Eu não posso aplicar este recurso chamado lei del hielo, e ser indiferente com as pessoas. Eu tenho que ser uma pessoa que demonstra paixão pelos demais, que demonstra amor, que trato a los demais aí com respeito. É importante, meus irmãos. Por exemplo, há uma discussão entre dois aí, verdade? E as pessoas quedam enfadadas, por aí nos enfadamos e queremos solucionar como seja. Não queremos que quede assim nomás, estancado em la ira, no mal-estar. Não podemos, verdade? Queremos falar para solucionar, resolver o hecho.
Pero muitas vezes, quando um não tem uma atitude de solucionar, de aclarar, se choca contra um muro. Este muro aí é uma pessoa que criou um muro de hielo, que não reaciona, só se cierra aún mais e toma distância, tanto física como emocional, das demais pessoas, las ignorando, deixando de hablar. Então, você já passou isto contigo? Já houve um desentendimento, um roce entre alguém cercano a vô, e por aí alguém teve essa atitude de aplicar a lei del hielo, que é uma indiferença? Ou tu já aplicaste isto com as pessoas? É muito importante, mano, nós outros sermos aí respeituosos. Por exemplo, há pessoas que te mandam na mensagem e às vezes vou não estar disponível para responder. Às vezes pode ser que vou tenha aí um certo compromisso, ou por aí ligou uma mensagem, ligou alguém e vou tuve que sair de linha e abrir com a pessoa, tive que fazer outra coisa e vou não pude responder. E aí pessoa que do outro lado que viu esse mensagem se sente mal e às vezes pode acionar carnalmente. E se isto acontece, a pessoa que pensa aí que algo foi indiferente com ela, necessita madurar um pouco mais a paciência e esperar para que no tempo certo se lhe responda. É importante passar isto, não? Porque às vezes pode ser que passou algo. Volve enviar uma mensagem, porque pode ser que a pessoa se lhe ligou muito mensagem, a pessoa não pôde responder, e se perdeu sua mensagem, volve a reenviar. É importante. Eu me acordo de uma pessoa que me enviou um escrito muito largo, e eu estava aqui na rádio, comecei a ler, e por estar aí, meus irmãos, naquele momento não era um momento que teria um tempo suficiente para ler com atenção e ver o que está passando. Bueno, depois eu vou ler isto, depois te respondo. Pero o que passou que se caiu meu telefone e se foi, e eu jamais me acordava de que tinha esse mensagem para ler, para responder, não? E bueno, e depois, meus irmãos, uma pessoa me informou: pastor, fulano está triste contigo porque vou lhe deixar sem visto. E eu não me di conta, porque eu não tenho esta costume de deixar nada em visto, sino que estou falando e de repente houve uma interrupção e tive que sair, e ou se me passou uma mensagem, já passou muitas vezes, pero a propósito não, porque eu entendo que as pessoas devem ser respeitadas. As pessoas devem ser respeitadas. Se alguém, meus irmãos, te manda uma mensagem direto a avô, não mensagem que manda vídeo, fake, muita coisa que não tem nada que ver. Por exemplo, uma mensagem programada que manda para 30 pessoas, este eu não respondo mesmo, porque eu tenho muita coisa que atender. Ou mensagem de 30 minutos, meus irmãos, vídeo del cielo. Ai, que tudo aí. Alguns irmãos mandam algum vídeo, pastor, mira para mim esse vídeo aí. 15 minutos. Meu irmão do céu, meu irmão, eu não tenho tempo. Pelo mensagem de caráter de relacional entre vão na pessoa deve ser respondido. Não pode deixar nada em visto. Isto é falta de respeito para com a pessoa, irmão. Isto é falta de respeito. Isto é indiferença. Vou trato na pessoa com frieza, com apatia, com desinteresse. Seja quem seja que te manda uma mensagem, por mais que não seja na hora, pero procura responder. Procura atender o que a pessoa está querendo falar contigo. Nós só devemos ser abertos para com os seres humanos.
principalmente quem está no ministério para ser um obreiro de Deus, que trabalha com consejeria, que usa muito aí a audição para escutar, para pensar, para racionar, para dar uma resposta, deve estar disponível. No mínimo, ter respeito para com os seres humanos. É importante isso, irmão. Volto a reiterar, a não ser que a pessoa se lhe passou, ele não viu, ou passou algo, pero a pessoa que hace isto a propósito. Vou lhe mandar 5 mensagens, ele não responde nenhum, não. Quer dizer, em outras palavras, eu não sou em nada, não há que me importunar, deixar-me tranquilo. Aleluia. Isto é uma indiferença virtual. Uma indiferença, meus irmãos, em las redes sociais, virtual, isso é verdade. Então nós devemos trabalhar nosso caráter, para que não seamos indiferentes também com relação a este tema. Devemos estar abertos, dispostos a atender, escutar os demais, escutar com empatia, sentindo o que ela sente. É importante, muito importante. E também existe caso de pessoa, bueno, esse irmão já não congrega mais com nós outros. Bueno, eu não vou nem lhe responder. Isso é uma falta de educação tremenda, irmão. Não é porque uma pessoa não está mais com nós outros, que é nosso inimigo. Não é nosso inimigo, é um irmão em Cristo, que Deus ha enviado para outro lado, e que sigue sendo amado no Senhor. Se temos uma atitude, minha irmã, aí, bueno, já que não está mais comigo, eu estou enojado, não lhe respondo, mostra que tu és imaduro. Vou não ter domínio próprio, autocontrole, e vou estar, às vezes, pastoreando ou liderando por seus interesses. Quem está liderando não deve pensar em si, deve pensar no bem-estar de seu liderado. Que tremendo, não? Não, se isto me serve, é de proveito, pero se não me serve, se não está mais comigo, já lhe descarto, já não serve. Que é isto, mano? Onde está aí o respeito, o amor, a amistade, o reconhecimento, a memória? Por mais que não está com nós outros, são irmãos amados no Senhor, que está na mesma fé, no mesmo propósito, servindo ao Senhor. Então é muito importante nós sermos indiferentes. São pequenas coisas que não se abrem, não se ensina. Pero eu me animo a ensinar, porque eu sei que isto hace pessoas sofrer. Sem dar-se conta, não pode fazer a los demás sofrer. Bueno, aquelas pessoas que sofrem aí dessa lei do hielo, não sabem o que fazer, e às vezes não sabe porque a pessoa reaciona assim, não sabe se ele vai pedir perdão, ou não sabe se vai ignorá-la também. Esse é o caminho mais curto, não? Mano, se não me habla, eu também não lhe vou falar. É o caminho mais curto que muitos agarram, não? Não, vou deixar-lhe tempo, aí está vendo? Pero é lindo que nós outros vendo temos alguma atitude, alguma ação. Então, se este recurso conhecido como lei del hielo normalmente é utilizado por pessoas que presumem de grande autocontrole, pessoa que está assim, meus irmãos, são avá. Ele necessita de autocontrole e racionalidade por encima da intuição e das emoções. Então, se esta lei que tem como objetivo ignorar o outro, invisibilizar-lhe, não tomar em conta a los demás, não tomar em conta a las demais pessoas, é tremendo, irmão. Esta lei é terrível. A pessoa quer se tornar como o quê? Invisível. Quer ignorar, quer invisibilizar-se, não tomar em conta a los demás,
fingir que nos escuta. Isto é uma atitude lastimosamente covarde. Então é lindo que nós outros, irmão, como servo de Deus, tenhamos esse caráter de Cristo e amemos não somente por palavra, sino que demonstremos por atitude para com os demais este verdadeiro amor em Cristo Jesus. Estamos falando sobre um tema tão importante que é a indiferença. Nós outros já aprendemos no que é indiferença. Indiferença é aí insensibilidade, neutralidade, desinteresse, apatia, indolência, tibieza. Aprendemos muito sobre isso. Desprezo, desafeto, desamor, frialdade. Tudo isso é indiferença. Nós falamos ayer sobre a lei do hielo, um mecanismo de defesa egocêntrico. E esse mecanismo acionado por nosso ego, por nosso eu, é para defender a nós outros, para não sermos lastimados, despreciados, tá? E termina que nós outros lastimamos os demais, lastimosamente, não? Lastimamos a los demás com nossa indiferença. Ayer nós outros falamos, meus irmãos, que um certo escritor chamado William Schaeffer, ele disse: o pior pecado hacia nosso semelhante não é odiá-los, sino tratá-los com indiferença. Isto é a essência da inumanidade. Quer dizer, pessoa desumana, às vezes trata o outro indiferentemente. A indiferença se aplica não somente no âmbito social, relacionando-nos como seres humanos, sino também no âmbito espiritual. Diz a Bíblia, vários textos sagrados, que a gente foram indiferente com relação a Deus. Por lo menos há 23 versículos na Bíblia que mostra a indiferença do ser humano para com Deus. Porque a gente taparam os seus ouvidos. A gente foi um insensato. Diz a Bíblia em Jeremias 42, 20: tu has visto muita coisa, pero não las observa. Los ouvidos estão abertos, pero nadie oye. Com relação para com nosso Deus, há muitas pessoas que são insensíveis. Diz a Bíblia em Mateus 13, verso 15: porque o coração de este pueblo se ha volto insensível, e com dificuldade oude com seus ouvidos, e seus olhos han cerrado, não seja que venha com os olhos e oiga com os ouvidos, e entenda com o coração, e se conviertam, e eu los sane. Jesus falou isto em Mateus 13, verso 15. A indiferença foi profetizada por Jesus em Mateus 24, 12, e devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, saem muitos textos que mostram uma indiferença para com Deus. Meus irmãos, se um homem é indiferente para com Deus, imagina para com seu semelhante. E como eu estive falando ayer, isso não pode passar com nós outros. Não podemos, meus irmãos, aí perder o amor, perder a graça, ter aí o caráter de Cristo em nossa vida. Então é importante nós outros saber que isto é errado. Eu não posso aplicar este recurso chamado lei del hielo e ser indiferente com as pessoas. Eu tenho que ser uma pessoa que demonstra paixão pelos demais, que demonstra amor, que trato a los demais aí com respeito,
É importante, meus irmãos. Por exemplo, há uma discussão entre dois aí, verdade?